Daremos continuidade à narração da primeira parte do terceiro vídeo, do Evangelho Perdido de Maria, Mãe de Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Capítulo 7. As controvérsias. A equipe de Wolfram levou 5 anos para preparar o manuscrito de Palmira para publicação acadêmica formal. Quando finalmente foi publicado em 1983 na prestigiosa revista Furapirologia, um estudo epigráfico, o impacto foi imediato e polarizador. O professor Helmut Kester, da Universidade de Harvard, pioneiro nos estudos apócrifos do Novo Testamento, foi um dos primeiros estudiosos renomados a levar o manuscrito a sério. Em um artigo de 1984 na Harvard Kyle Review, ele argumentou que o texto apresentava características da autêntica tradição oral galileia, e merecia ser estudado juntamente com outros textos do período. A doutora Elizabeth Schussler Fiorenza, também de Harvard, viu no texto a confirmação de sua tese sobre o papel das mulheres no início do cristianismo, desenvolvida em sua influente obra memorial de 1983. Por outro lado, o Dr. Graham Stanton, da Universidade de Cambridge, publicou uma crítica metodológica detalhada em 1985, apontando que a datação por carbono 14 do papiro não implicava necessariamente a autenticidade do texto, visto que um escriba do século II poderia ter usado papiros mais antigos. O professor Martin Ingel, da Universidade de Tübingen, argumentou que o texto apresentava anacronismos conceituais típicos do século II, que não teriam aparecido em uma fonte do século I. O professor Netteripid, da Universidade de Santo André, encontrou as palavras que melhor resumem o estado do debate. A discussão em torno do manuscrito de Palmira ilustra perfeitamente o desafio fundamental dos estudos do Novo Testamento. Autenticidade histórica e valor espiritual não são a mesma coisa, e confundi-los empobrece ambas as disciplinas. A resposta das instituições religiosas foi mais complexa do que às vezes é retratada na mídia popular. A Pontifícia Comissão Bíblica do Vaticano emitiu uma nota técnica em 1986 que não condenava o texto, mas afirmava que ele não poderia ser considerado como tendo valor canônico ou doutrinário. No entanto, não havia nenhuma proibição formal contra seu estudo acadêmico. O Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, por sua vez, emitiu uma declaração em 1988 reconhecendo o texto como potencialmente valioso para a compreensão das primeiras tradições marianas, observando que a veneração de Maria, na tradição ortodoxa, sempre reconheceu dimensões de sua vida espiritual, que os evangelhos canônicos não esgotavam. Em janeiro de 1991, o mundo mudou de maneiras que ninguém esperava. A Guerra do Golfo Pérsico convulsionou o Oriente Médio. As comunicações entre pesquisadores internacionais e instituições sírias foram interrompidas, e o manuscrito de Palmira, que estava guardado no Museu Nacional de Damasco, desapareceu dos registros acessíveis. Ele não desapareceu no sentido dramático. Foi transferido para custódia de alta segurança, assim como muitos objetos no Museu Nacional durante aquele período de instabilidade regional. Mas os pesquisadores externos perderam o acesso direto e, sem acesso, o trabalho parou. Essas palavras pertencem ao professor Wolfram em uma carta enviada à Sociedade de Estudos Bíblicos em 1994. O manuscrito permaneceria inacessível a pesquisadores internacionais por mais de 15 anos. A pesquisa ativa foi suspensa e o mundo acadêmico aprendeu a trabalhar com o que tinha. O que você acha de como as instituições religiosas reagiram a essa descoberta? Compartilhe sua opinião nos comentários. Toda perspectiva enriquece a conversa. Capítulo 8. Novas descobertas. Em 2004, em meio ao turbulento contexto político do Oriente Médio, uma descoberta arqueológica passou quase despercebida pelo mundo. Uma equipe de arqueólogos turcos e alemães, que trabalhava nos arredores da antiga cidade síria de Antioquia, hoje Anaquia, no sul da Turquia,
fez uma descoberta que reacendeu o debate sobre o manuscrito de Palmira. Durante trabalhos de restauração nas catacumbas de um complexo cristão primitivo que data dos séculos III e IV, 5 fragmentos de pergaminho foram encontrados, selados em uma pequena urna de terracota. Os fragmentos estavam escritos em aramaico siríaco tardio. A datação preliminar os situou no século III d.C., e 3 deles continham texto que correspondia, quase palavra por palavra, a trechos do manuscrito de Palmira. O Dr. Stefan Luke, da Universidade de Heidelberg, descreveu a descoberta em um relatório preliminar, submetido ao Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica em 2005. Quando colocamos os fragmentos de Antioquia ao lado de fotografias do manuscrito de Palmira, a correspondência textual era exata demais para ser acidental. Estávamos diante de 2 cópias independentes do mesmo texto original, o que significava que esse texto original havia circulado, tido leitores e sido importante o suficiente para alguém a ponto de ser copiado. A concordância textual entre os fragmentos de Antioquia e o manuscrito de Palmira foi crucial do ponto de vista científico, pois resolveu uma das principais objeções ao texto, a possibilidade de ser um texto único, composto por um único indivíduo, sem ampla circulação. Se existiram 2 cópias independentes em locais diferentes, Palmira e Antioquia, cidades separadas por mais de 300 quilômetros, então o texto fazia parte de uma tradição mais ampla. Ele havia sido copiado e valorizado por comunidades distintas. Em 2011, em meio ao contexto turbulento da Primavera Árabe, uma equipe liderada pela arqueóloga jordaniana Rima Al-Khouri, da Universidade da Jordânia em Amman, publicou um relatório sobre escavações na região de Pela, a antiga cidade helenística no noroeste da Jordânia, mencionada em textos da época romana como um refúgio para comunidades judaico-cristãs, durante a Primeira Guerra Judaico-Omanita. Entre os objetos recuperados, estava um amuleto de bronze do tipo usado por comunidades judaicas e judaico-cristãs no século II. Dentro dele, enrolado com extremo cuidado, havia uma tira de papiro de apenas 12 centímetros de comprimento. O texto no amuleto de Pela era breve, mas continha exatamente a mesma frase inicial do manuscrito de Palmira: "Lembro-me do cheiro de azeite pela manhã." Alguém no século II ou III considerou essa frase sagrada o suficiente para carregá-la consigo como proteção. Foi assim que o Dr. Al-Khouri a descreveu no Journal of Roman Archaeology, volume 25, em 2012. Para os pesquisadores, o amuleto de Pela era uma informação inestimável. Confirmou que o texto do manuscrito de Palmira não era desconhecido no mundo do século II e III. Alguém o havia lido, alguém o havia amado, alguém o havia transformado em uma oração pessoal de proteção, um amuleto do século II com as palavras de Maria. Pense nisso por um momento. Alguém na antiguidade carregou essas palavras consigo como proteção. Se você achou esse detalhe especial, curta este vídeo. Isso indica ao algoritmo que essas histórias merecem ser ouvidas. Em 2007, durante um período de relativa estabilidade política na Síria, o Museu Nacional de Damasco reabriu o acesso ao manuscrito de Palmira para pesquisadores internacionais. Uma nova equipe foi formada, composta pela doutora Laila Mansour, veterana da descoberta original, pelo professor Christopher Tuckett, da Universidade de Oxford, e pela doutora Leila Beroud, paleógrafa iraniana radicada em Paris. Novas tecnologias, imagens multiespectrais, análise de pigmentos por fluorescência de raio-x e processamento digital de fragmentos, possibilitaram a leitura de trechos do texto, que eram completamente legíveis na década de 1980. O que foi encontrado ampliou o escopo da descoberta. Uma coluna adicional na primeira seção, anteriormente legível, descrevia a relação de Maria com João Batista, primo de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. O texto apresenta as duas famílias em termos de proximidade cotidiana, algo que os evangelhos canônicos sugerem, mas não detalham.
O texto de Maria descreve visitas entre as famílias durante os primeiros anos das crianças, conversas entre as mães e uma consciência compartilhada de que algo excepcional residia em seus filhos. Não porque tivessem certeza de como isso se desenvolveria, mas porque ambas haviam vivenciado experiências que as convenceram de que seus filhos não eram comuns. E essa convicção compartilhada os uniu de uma forma que ninguém mais em suas vidas poderia compreender completamente. Mas a descoberta mais significativa da nova leitura foi o colofão, uma nota no final de um manuscrito que a equipe não havia identificado na década de 1980. Escrita em aramaico siríaco tardio, dizia: estas palavras foram preservadas pelas mulheres de Migdal Nunaia, para que não fossem esquecidas. Migdal Nunaia, que em aramaico significa torre de peixes, é o nome aramaico de Magdala, a cidade de Maria Madalena, localizada às margens do Mar da Galileia. O colofão sugere que o texto foi preservado por uma comunidade de mulheres em Magdala. A professora Cat explicou isso na revista New Testament Studies, volume 55, em 2009. Isso é notavelmente consistente com o que sabemos sobre o papel das mulheres nas comunidades judaico-cristãs da Galileia nos primeiros séculos. Não prova a autoria de Maria, a mãe de Jesus, mas mostra que as mulheres do primeiro ou segundo século consideravam este texto valioso o suficiente para preservá-lo. O colofão também resolve uma questão que os pesquisadores têm desde o início: como o texto chegou ao deserto de Palmira, tão distante da Galileia? A resposta mais provável é que as comunidades judaico-cristãs, que fugiam da Palestina durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, entre 60 e 70 d.C., levaram consigo seus textos mais preciosos. Muitas dessas comunidades se dispersaram para o norte e leste, seguindo as rotas comerciais que ligavam a Galileia, Síria e a Mesopotâmia. Palmira era um centro crucial nessas rotas. Uma comunidade que carregasse esse texto poderia ter chegado lá, e em algum momento durante a instabilidade ou perseguição, selado em um recipiente para protegê-lo. Capítulo 9. O que este texto muda e o que não muda. O que tudo isso significa? Se o manuscrito de Palmira e seus fragmentos associados são autênticos, ou mesmo se são composições do século II, baseadas na tradição oral, isso muda a forma como entendemos Maria. 3 pontos-chave. Primeiro, Maria como testemunha ativa. O Novo Testamento canônico apresenta Maria como uma testemunha passiva dos eventos da fé. O manuscrito de Palmira apresenta Maria como uma observadora profunda e eloquente, alguém que processou os eventos de sua vida com uma sofisticação psicológica e espiritual, que o cânone oficial não registrou. Isso não contradiz a fé. Expande sua dimensão humana. Uma mãe que sobreviveu ao que Maria sobreviveu, pobreza, exílio, incompreensão e a morte de seu filho, não poderia ser meramente um receptáculo passivo da graça divina. Ela tinha que ser uma pessoa de extraordinária, de força interior. A doutora Megan M. Sekena, em sua obra de 1995, Maria, Sombra da Graça, expressou isso desta forma: a humanidade de Maria não diminui a divindade de Jesus, torna-a mais compreensível. Um Deus que se fez humano precisava de uma mãe verdadeiramente humana, não de um ícone. Em segundo lugar, as tradições orais perdidas. A existência do manuscrito de Palmira e seus paralelos em Antioquia e Peela confirmam algo que os especialistas já suspeitavam. Existiam tradições orais sobre a vida de Jesus e sua família, que não foram incorporadas ao cânone. Essas tradições não eram necessariamente heterodoxas ou perigosas, eram simplesmente mais detalhadas, mais humanas e mais difíceis de encaixar em textos concebidos para proclamar uma fé, não para narrar uma vida. O cânone bíblico é o que é: um conjunto de textos escolhidos para um propósito específico. Não é o registro completo do que aconteceu ou do que foi lembrado. Terceiro,
O papel das mulheres nas origens do cristianismo. O colofão do manuscrito de Palmira, preservado pelas mulheres de Magdala, é uma informação de enorme valor histórico. Confirma o que muitos estudos já haviam sugerido, que as mulheres desempenharam um papel ativo e decisivo na preservação e transmissão das tradições sobre Jesus, não apenas como ouvintes e seguidoras, mas também como preservadoras, como guardiãs da memória. A professora Roche Persimer, da Universidade Brown, em seu livro de 2011, Um reliable Witnesses, publicado pela Oxford University Press, expressa isso com uma clareza perturbadora. As mulheres do movimento de Jesus não eram simplesmente presenças passivas na história, eram arquivistas ativas de uma memória viva. E é igualmente importante sermos honestos sobre o que o manuscrito de Palmira não muda. Ele não prova a autoria da Maria de Nazaré histórica. Nenhuma análise pode estabelecer isso metodologicamente. Ele não questiona a divindade de Jesus. O texto é profundamente espiritual e apresenta Jesus como alguém de natureza excepcional. Ele não substitui os evangelhos canônicos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são textos de enorme valor histórico e espiritual, produtos de comunidades vivas com suas próprias tradições, e este manuscrito não resolve o debate sobre sua autenticidade. Os estudiosos continuarão debatendo por décadas. Você acha que a fé se fortalece ou se enfraquece quando encontramos textos como este? Deixe sua resposta nos comentários. Queremos saber a sua opinião e, se quiser continuar a explorar estas histórias, subscreva o canal. Trazemos uma nova história todas as semanas. Capítulo 10. Fragmentos do manuscrito. Segue-se uma seleção das passagens mais significativas do manuscrito de Palmira, traduzidas para espanhol com base na versão acadêmica publicada por Cat Mansour e Berout em 2009. O primeiro fragmento trata do nascimento de Jesus. Não foi numa hospedaria. Quero que saibam disso. Ouvi a história de que não havia lugar na hospedaria anos mais tarde, e pareceu-me simplista. Foi na casa de alguns parentes de José em Belém. Uma casa pequena, cheia, demasiado cheia para a época em que vivíamos. Perguntamos se podíamos usar o quarto dos animais porque pelo menos lá teríamos privacidade, e foi isso que conseguimos. Não foi uma noite de silêncio e estrelas, foi uma noite de dor, de trabalho, de medo, como todas as noites em que nasce uma nova vida. E quando segurei nos braços pela primeira vez, olhei para ele e não pensei em anjos ou profecias. Pensei, este é o meu filho, este é o meu trabalho. Este é o meu amor. O segundo fragmento trata dos anos em Nazaré. Ele cresceu como as crianças crescem. Lentamente, e de repente, um dia ele era o menino brincando com barro no quintal, e no dia seguinte era o jovem respondendo aos mestres na sinagoga, com uma confiança que ao mesmo tempo me assustava e me enchia de orgulho. Eu nunca soube exatamente o que habitava dentro dele. Eu só sabia que ele era meu e algo maior do que eu ao mesmo tempo. E aprendi a viver com essa dupla verdade. O terceiro fragmento trata de sua partida. O dia em que ele partiu para começar seu ministério, foi o dia mais difícil antes do fim. Não foi uma despedida dramática. Ele simplesmente acordou uma manhã e disse que era a hora. Eu sabia. Eu sabia há muito tempo, mas saber algo não te prepara para senti-lo. Acompanhei-o até a saída da cidade. Paramos. Ele olhou para mim, e eu disse algo que nunca repeti para ninguém. E ele me respondeu com algo que sempre levarei comigo. E então ele continuou andando. E eu o observei partir até não poder mais vê-lo. E então fui para casa porque isso também é amor. Saber a hora de deixar ir. O quarto fragmento trata da ressurreição. Quando me disseram que o tinham visto vivo, não fiquei tão surpresa quanto todos esperavam. Uma mãe sabe coisas sobre seus filhos que não consegue explicar.
Eu nunca acreditei completamente que fosse o fim. Não porque eu tivesse fé de uma forma abstrata, mas porque eu o conhecia, e o que havia nele, não parecia ser o tipo de coisa que termina. Eu mesma não vi isso, naqueles primeiros dias, não porque eu não pudesse, mas porque entendi que aquele momento, não era para mim. Era para aqueles que duvidaram, aqueles que precisavam de provas. Eu não precisava de provas. Eu o carreguei em meu corpo por 9 meses. O quinto fragmento são as palavras finais do manuscrito. Há pessoas que me perguntam se valeu a pena, se eu mudaria alguma coisa se pudesse. E eu sempre digo a mesma coisa. A pergunta é mal formulada. Não se trata de saber se valeu a pena, mas sim se foi verdadeiro, e foi verdadeiro. Cada momento foi completa e absolutamente verdadeiro. É assim que o amor é. Ele não pede sua avaliação, apenas pede sua presença. E eu estava presente. É tudo o que posso dizer no final. Eu estava presente. Estas são as palavras que algum copista, ou talvez a tradição oral de uma comunidade de mulheres na Galileia, decidiu preservar. Palavras que sobreviveram a séculos de esquecimento, guerra, repressão e ao tempo. Palavras que chegaram a um deserto sírio em um jarro de barro selado com betume. Palavras que agora chegam até você. Capítulo 11. O estado atual da investigação. Em 2015, com o início do conflito na Síria, o Museu Nacional de Damasco decidiu transferir suas peças mais valiosas para locais de armazenamento seguros. O manuscrito de Palmira, ironicamente nomeado em homenagem a uma cidade que seria parcialmente destruída pelo Estado Islâmico naquele mesmo ano, foi um dos itens prioritários na evacuação. Seu paradeiro exato não foi divulgado por razões de segurança. A Interpol e a Unesco têm conhecimento de sua existência e preservação. Pesquisas acadêmicas continuam com base nas cópias digitais e fotografias multiespectrais tiradas entre 2007 e 2012. Diversas equipes em diferentes universidades ao redor do mundo estão trabalhando atualmente com esse material. A Universidade de Harvard, por meio de seu Centro de Estudos da Antiguidade Tardia, continua a análise linguística dos ditos do texto, comparando-os com bancos de dados de textos aramaicos do período. O Instituto de Pesquisa do Novo Testamento da Universidade de Münster está trabalhando na reconstrução dos fragmentos ilegíveis, usando tecnologia de imagem multiespectral de última geração. A mesma tecnologia que possibilitou a leitura de textos carbonizados nos pergaminhos de Herculano, que permaneceram ilegíveis por 2000 anos. E a Universidade Sapienza de Roma está coordenando a comparação sistemática entre o manuscrito de Palmira, os fragmentos de Antioquia, o amuleto de Pella e outros textos marianos conhecidos. O trabalho é lento, meticuloso, caro e profundamente necessário. A doutora Laila Mansour, em sua última entrevista pública concedida em Beirute em 2018, expressou isso com a clareza de alguém que dedicou 40 anos a esse texto. Estamos lidando com um dos documentos mais importantes do primeiro milênio cristão, independentemente da resolução final das questões sobre sua autenticidade. Não podemos nos dar ao luxo de tratá-lo precipitadamente. Enquanto isso, o texto continua vivo nas mentes e nos corações daqueles que o leram, nos artigos acadêmicos que citam seus fragmentos, nos seminários onde seu significado é debatido, nas comunidades religiosas que encontram nele algo que os textos oficiais não lhes haviam revelado. Uma voz, a voz de uma mãe, a voz que alguém no século II decidiu que não poderia ser perdida. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações do Evangelho perdido de Maria, Mãe de Jesus Cristo, na quarta parte no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.